Quem me conhece já sabe que eu, particularmente, não gosto desse lance de misturar a vida pessoal com a vida profissional do cara ao analisar uma obra cinematográfica. Todo mundo já sabe disso. Eu acho que motivos extra-filme não devem influenciar, na minha opinião, a respeito do filme propriamente dito e esse tipo de coisa. Mas, no caso de I Love You, Daddy, que é produzido, escrito, roteirizado e estrelado pelo Louis C.K., é praticamente impossível falar sobre o filme sem abordar o contexto no qual ele está sendo lançado. E qual contexto é esse? Todo mundo já se lembra de quando a história toda começou com o Harvey Weinstein lá em outubro. Eu até gravei um vídeo sobre isso antes, inclusive, de saírem os escândalos com o Kevin Spacey, com o Bryan Singer, com o Brett Ratner, com o próprio Louis C.K., onde denúncias de assédio sexual foram feitas contra o Harvey Weinstein, e aí ele, que era um dos grandes produtores de Hollywood, ruiu completamente o império dele. Aí depois vieram todas aquelas outras acusações que no vídeo, inclusive, até comentei que muitas coisas iam rolar ainda e acabaram rolando, mas eu também não esperava algumas, não nessa magnitude, como por exemplo do Kevin Spacey. E no caso do Louis C.K., algumas coisas precisam ser deixadas bem esclarecidas aqui antes de falar sobre I Love You, Daddy. Em primeiro lugar, sou fã do Louis C.K., de verdade, todo mundo que me conhece já sabe que eu tenho uma admiração profunda por ele como comediante. Eu lembro que no início do ano eu até escrevi no blog um texto sobre o 2017, que foi o último stand-up dele com a Netflix. E assim, eu acho que o Louis C.K., ele é um gênio, realmente. Ele é um cara que sabe perfeitamente fazer humor politicamente incorreto. Ele sabe falar sobre judeus, sobre mulheres, sobre negros, sem se limitar a insultar. Um potencial ofensivo pode haver, é claro, mas eu acho que ele sabia deixar bem claro, mas de uma maneira muito sutil, que o alvo da piada era a ignorância dele, o absurdo que ele estava falando. Um excelente exemplo, por exemplo, da comédia que o Louis C.K. sabia fazer, tá no especial do Beacon Theatre, também tá na Netflix, onde ele fala sobre o Jazantapus, que é um bully lá do colégio das filhas dele. E além disso, além dele ser um puta comediante politicamente incorreto, que sabia fazer um humor muito preciso, que sabia adotar pequenos trejeitos que parecem improvisados, mas na verdade fazem parte de um método, como por exemplo, pegar um copo d'água e beber na hora certa, e aí você se liga, e ele usa isso como uma ferramenta para instruir o espectador de que aquilo que ele falou anteriormente era um absurdo. Era esse tipo de sutileza que fazia o Louis C.K. ser um gênio, na minha opinião. Mas não só isso, ele também tinha uma sensibilidade artística que chegava a ser emocionante. Eu lembro do seriado dele, o Louis, que ele fez com o FX, fez 5 temporadas, e era um seriado, inclusive, muito dramático até. Não era um seriado de comédia no estilão do Seinfeld, que eu sou maluco por Seinfeld, mas era um estilo diferente de seriado. O Louis era um seriado dramático, que tinha momentos de comédia, obviamente, ainda mais com o médico interpretado pelo Ricky Gervais, mas assim, o seriado do Louis era um seriado, principalmente nas temporadas finais, onde você frequentemente se pegava ou torcendo para que ele seja bem sucedido em algumas coisas, você celebrava pequenas conquistas, mas mais do que isso, você lamentava o ser humano falho e imperfeito que o Louis era. Inclusive ele próprio no seriado e nas próprias apresentações de stand-up dele, ele se retratava como uma pessoa cheia de perversões e esse tipo de coisa, uma pessoa muito complicada de lidar. E o seriado do Louis, ele era isso, você ria e chorava no seriado do Louis. Você aprendia a amar as duas filhas dele junto com ele. Era um seriado que ia muito fundo na psique do Louis C.K. E isso era muito interessante. Ele não só era um comediante muito foda, ele também era ele conseguiu criar uma persona dramática muito incrível na vida dele. Ele também fez algumas participações pontuais no cinema, como no Trumbo, como no American Hustle, mas ele como comediante, pra mim, ele era excepcional. E justamente por falar sobre o quão imperfeito ele era como ser humano e o quão pervertido ele era também como ser humano, eu confesso pra vocês que eu não fiquei particularmente surpreso quando todos esses escândalos sobre o Louis C.K. vieram à tona, mas ao mesmo tempo eu fiquei decepcionado. E olha, assim, de todas essas situações que andaram rolando, tiveram algumas que foram muito dolorosas. A do John Lasseter, confesso que me deixou muito pra baixo, a do Stallone também, mas a do Louis C.K. foi uma que ficou se remoendo durante dias, e mais de um mês até, pra dizer a verdade. Eu acho que a do Louis C.K., de todos esses escândalos que rolaram em Hollywood até agora, foi a que mais me pegou de jeito. Porque eu acredito que o Louis C.K.,
ele guardava um sentimento de culpa e de arrependimento por causa disso já há alguns anos. E isso se refletiu na obra dele, tanto no seriado, como eu falei, dele ser um ser humano muito falho, até a maneira como ele ridicularizava as suas próprias perversões nas apresentações de stand-up dele. Tudo isso refletiu na carreira dele, culminando no I Love You Daddy, que é um filme que, cara, quando você vai ver, ele tem tudo a ver com o contexto que Hollywood está vivendo agora. Inclusive o próprio Louis C.K. vive agora, inclusive. É um filme que você vê um pedido de meia-culpa na obra dele, no filme dele, inclusive, de uma maneira sinistrinha, até, pra dizer a verdade. Claro que isso tudo não exime o Louis C.K. de absolutamente nada que ele fez. Sou fã do cara como artista, mas nem por isso eu vou ser fanboy e defender qualquer cagada que ele faz. E é claro que, tipo, ele merece uma punição pelo que ele fez. É claro que o que ele fez foi uma coisa escrotíssima e ele merece punição, e o fato de que ele tá arrependido não merece influenciar no meu julgamento a respeito disso. E é claro também que eu, ao dizer que ele era arrependido, é claro que eu também posso estar soando inconscientemente como um fanboy que tá querendo defender ele demais só porque eu gostava muito dele. Claro, eu não vou ser cínico a ponto de não perceber isso. E além disso, por mais que eu queira ficar aqui falando que não, porque a minha decepção, o meu ídolo foi demolido e esse tipo de coisa, é claro que isso daqui que a minha dor que eu sinto por causa disso não se compara, obviamente, ao das mulheres que são diariamente assediadas e têm que lidar com isso, vivem sob a ameaça de perder algum emprego caso elas denunciem ou recusem algum assédio e esse tipo de coisa. Eu não posso dizer nada pelas mulheres, eu não compreendo a realidade delas. Sabe, eu não sei o que é você sair na rua à noite com medo de algum assédio ou de algum estupro, então é óbvio que eu não posso falar por elas ao dizer se o Louis C.K. merece ou não ser perdoado, claro que não. Então, todo esse contexto que eu falei já faz o I Love You Daddy ser um filme, no mínimo, curioso e relevante do ponto de vista temático, do ponto de vista de contexto. Eu lembro que o Pablo Vilaça, ele sempre cita uma frase do Eric Rohmer, que é um dos grandes nomes da Nouvelle Vague, onde ele fala que todo bom filme é um documento da sua época. E o I Love You Daddy, ele acaba documentando de uma maneira muito específica a época em que ele foi feito. Mas agora partindo pro filme em si, claro. O filme em si, ele gira em torno de um produtor de um seriado chamado Glenn, eu não vou lembrar o sobrenome dele. Ele tem uma filha chamada China, que é vivida pela Chloe Moretz. E depois de um tempo, essa filha dele, que está chegando nos 18 anos, ela começa a se relacionar com um outro artista chamado Leslie, que é interpretado pelo John Malkovich. E aí, por causa disso, o lado de pai do Louis C.K. começa a se sentir intimidado. Caraca, minha filha tá convivendo com um cara que já foi acusado de ser um molestador de crianças. E aí, a partir do momento que você pega essa premissa do filme e você associa com tudo que tá acontecendo em Hollywood, talvez não especificamente o caso do Louis C.K., porque ele não era necessariamente um molestador de menores de idade. Mas você compara, com o Kevin Spacey, com o Bryan Singer. O Bryan Singer, inclusive, uma dica aí, assistam a um documentário chamado An Open Secret. Que foi um documentário feito há uns 3 anos atrás, quando rolou a primeira denúncia contra o Bryan Singer. Na época do X-Men, o documentário fala de uma maneira muito incisiva a respeito de quem era o Bryan Singer, da pessoa predatória com crianças que o Bryan Singer era. Do tipo de coisa dele chamar uma criança para uma banheira de água quente e essa criança vai parar como figurante no primeiro X-Men, esse tipo de coisa. Então, obviamente, essa associação acaba sendo inevitável quando você assiste ao I Love You Daddy. Além disso, o I Love You Daddy, ele tem pequenas ferramentas que indicam o arrependimento do Louis C.K. e até mesmo, talvez, a evolução dele, não sei se evolução, mas, por exemplo, existe um momento no filme onde ele claramente acaba fudendo com todas as mulheres. Fudendo não no sentido literal, ele prejudica as mulheres ao redor dele, e aí chega uma hora onde ele literalmente diz: eu peço desculpa às mulheres, a todas as mulheres. Você vê que isso daí é uma mensagem que ele colocou nas entrelinhas, mas que tem muito mais a dizer sobre isso. A maneira como ele encara as mulheres, a maneira como ele chama a personagem da Rose Byrne, que é uma personagem que tá grávida. Ele chama ela pra uma audição e ele começa a cortar a outra atriz que tava antes no seriado, aí ele começa a se envolver num caso quase amoroso com a Rose Byrne. Você vê, isso tudo reflete muito bem a nossa sociedade. Dito isso, o filme poderia funcionar
apesar dessas polêmicas ao redor dele. Só que, infelizmente, o filme ele é problemático. E agora, finalmente, depois de todo esse bafafá, eu vou chegar na minha opinião sobre o filme em si. O grande problema do I Love You Daddy, em especial, é uma coisa que é muito decepcionante no Louis C.K., que é a falta de sutileza. Ele é um cara sutil nos stand-ups e no seriado dele. Ele era um cara que fugia da obviedade e ele era inteligente. Ele sabia ser sutil na maneira como ele abordava os temas espinhosos que ele costumava abordar. No filme, infelizmente, existem muitos diálogos que soam como discursos. Por exemplo, tem uma hora onde, logo no primeiro ato do filme, ele conversa com a filha dele e eles dois estão vendo um filme onde uma mulher ela fica pelada e mata um cara e aí a filha dele, a Chloe Moretz, fala que isso daí é um exemplo de feminismo. E aí o Louis C.K., ele confronta ela falando que, olha, eu acho muito engraçado ver você, uma spring breaker que vai pro verão e usa biquíni e esse tipo de coisa, vir falando sobre feminismo. Você percebe claramente que o personagem tá falando aquilo só porque lá na frente ele vai passar por um arco e aí ele vai repensar todas as opiniões dele e se tornar menos machista no que ele tá falando. Então é um filme muito óbvio, é um filme que não tem muita sutileza no seu discurso, infelizmente. E isso se estende em algumas cenas que acabam se tornando muito mais longas do que deveriam, mas acabam se tornando muito tolas, como por exemplo, existe um diálogo onde o Louis C.K. e a personagem da Rose Byrne estão numa cama discutindo sobre a filha dele, e a cena dura, sem sacanagem, quase 10 minutos, e é um diálogo tolo, é um diálogo bobinho, muito previsível e muito óbvio, parece literalmente ensaiadinho, e isso que é uma pena. O filme acaba não tendo qualquer traço de sutileza, e isso fragiliza muito o discurso do filme, que é um discurso importante, mas é um discurso que acaba sendo fragilizado em função dessa abordagem. Além disso, o roteiro do filme é muito bobinho, como por exemplo, a personagem da Chloe Moretz, de primeira ela olha pro personagem do John Malkovich e fala, não, aquele cara ali era um molestador de crianças, eu não quero nada com isso. E aí 15 minutos depois, ela já surge envolvida com ele, sendo muito amiga dele, sendo convidada para viajar para a França e deixando o Louis C.K. muito suspeito quanto a isso, inclusive. Mas assim, o problema é que essa transição, esse arco, é conduzido de uma maneira muito abrupta. O filme não é sutil, não é maduro ao discutir essa questão. Ele é muito óbvio, infelizmente. E o próprio machismo, assim, que é denunciado, como por exemplo o personagem do Charlie Day, que ele fica se masturbando sempre que ouve o nome de uma mulher gostosa, isso daí não leva a lugar nenhum. É um comentário social que fica all over the place durante o filme. Infelizmente, isso é uma pena. Todo o arco do personagem do Louis C.K. é um arco muito óbvio. Dele se ver como um pai super protetor e aos poucos ir ganhando tons de cinza e começar a ser um pouquinho mais liberal com a filha dele. E ele tem essa resistência, essa casca grossa. Tudo isso é conduzido de uma maneira muito óbvia, muito artificial, como eu já falei. O que é uma pena, porque, como eu já falei, o Louis C.K., ao longo da carreira dele, não costumava ser tão tolo e tão óbvio assim. Inclusive, a resolução do conflito dele com a filha acaba ficando muito mal resolvida. O filme aposta num desfecho que é muito acelerado, mas o filme ele não chega num ponto final muito bem resolvido. Ele não sabe conciliar direito a relação com a filha e com o pai, a maneira patriarcal como ele enxerga a filha e deixa de enxergar depois de um tempo. Como que a relação entre eles dois vai se resolver, e inclusive isso acaba prejudicando inclusive a própria visão que o filme tem a respeito de envolvimento de maiores com menores de idade. O filme, no quesito de pedofilia, o filme acaba não atingindo um foco, ele acaba se tornando um filme muito disperso do ponto de vista temático. E dito isso, o que mais ou menos salva o filme é o elenco. O elenco do filme faz um esforço sincero para conferir dimensão a personagens que são incrivelmente superficiais e avatares de visões de mundo completamente estereotipadas. O Louis C.K., embora seja difícil enxergar ele agora como uma pessoa da mesma forma como a gente enxergava ele antes, agora com todos esses escândalos, é difícil não enxergar um lado sombrio nele. Apesar disso, ele sabe retratar bem todos os conflitos do personagem, dele ser um pai super protetor que quer dar o melhor para a filha dele, mas ao mesmo tempo ele não consegue. Ele não consegue ficar
ficar passivo quanto ao relacionamento dela com o John Malkovich. A Chloe Moretz, ela também consegue deixar muito claras o comportamento da filha, dela querer ter um impulso de se libertar, mas ao mesmo tempo ela conta com uma certa doçura. Ela é uma pessoa meiga, mas ao mesmo tempo ela fica meio ambígua nesse sentido, então a Chloe Moretz faz um trabalho interessante. E o John Malkovich também, ele faz um trabalho curioso ao criar um personagem que ao mesmo tempo ele atrai, mas ao mesmo tempo ele parece ocultar um lado sombrio dele. Então, são personagens que funcionam mais por conta da caracterização dos atores do que pelo roteiro em si. Embora o personagem do John Malkovich seja um personagem que, meu Deus do céu, eu não entendo o que a Chloe Moretz viu nele que fez ela se virar amiguinha dele, porque é um personagem grosseiro, esse tipo de coisa. Agora, infelizmente, o filme, do ponto de vista técnico, ele também é falho. A direção do Louis C.K. é uma direção, novamente, decepcionante, porque é uma direção televisiva da época em que televisivo era uma coisa ruim. E isso é uma coisa decepcionante, porque você pega esse filme e compara com a série Louie, a série do Louie era uma série muito mais sofisticada do ponto de vista técnico, do ponto de vista de direção, do ponto de vista de fotografia. Já nesse filme aqui, a direção do Louis C.K., junto com a direção de fotografia, ela parece brincar de Mamãe Quer Ser o Woody Allen. O filme é todo fotografado em preto e branco, e existem alguns planos bonitos em preto e branco, assim, sozinhos. Agora, infelizmente, a direção do Louis C.K. é uma direção que, como eu já falei, ela é uma direção novelesca que aposta muito em plano e contraplano, em planos muito fechados, e isso acaba dando ao filme uma aparência muito precária, para dizer a verdade, e mais do que isso, pior ainda, o Louis C.K. ele comete alguns tropeços do tipo saltar o eixo. Existem vários diálogos onde a câmera está circundando a sala, e os movimentos de câmera de traveling, inclusive, são bem problemáticos. Às vezes me soa, inclusive, como se ele estivesse com a câmera na mão em alguns momentos, mas o salto no eixo. Tem momentos onde um personagem está conversando com o outro num canto da sala e o outro está em outro, aí a câmera salta o eixo e fica uma coisa confusa, uma mise-en-scène cagada, e é isso, infelizmente. O I Love You Daddy é um filme problemático. A montagem do filme tem uma ou outra sacada interessante, como por exemplo alguns flashbacks que são inseridos de uma maneira pontual enquanto a Chloe Moretz está relatando um dia a dia que ela teve com o John Malkovich. Mas fora isso, não há muito o que eu possa dizer de positivo sobre o I Love You Daddy. Não é um desastre. Tem algumas boas ideias que ficam espalhadas ao longo do filme, algumas atuações se sustentam, mas o filme todo é muito problemático, é muito esquemático e é muito tolo e óbvio e artificial, como o Louis C.K. não costumava ser, infelizmente. Claro que ele vem acompanhado de um contexto extrafílmico, essa questão toda dos escândalos de assédio e estupro em Hollywood. Mas fora isso, não há muito que se destaque em I Love You Daddy. Que pena. É isso. Um grande abraço. Deixa aqui nos comentários o que você acha do Louis C.K., sobre a situação de Hollywood, sobre o filme em si. Estamos chegando ao final do ano, com Star Wars chegando aí para encerrar a nossa temporada 2017 do Bora Fazer um Curta. E é isso. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, porque isso daqui, mais do que uma crítica, também é um papo reto. Então é isso. Um grande abraço. Valeu.